Ô, Ale, vamos falar mais sobre esse jogo do Atlético contra a equipe do Fluminense. Pelo outro lado, pelo lado do Fluminense, que hoje enfrentou o Atlético e construiu um 2-0 antes de, na reta final, sofrer 2 gols. O Fluminense é um dos times que vinha sendo muito criticado nessa temporada. Hoje jogou melhor, ofereceu mais perigo a esse Atlético, Ale? Eu acho que foi mais conservador, ô Cirilo, mas não dá pra saber se não foi por causa do gol do Cano com 3 minutos, né? Mas hoje foi mais conservador. Mas tem algumas coisas que não dá, né, cara? Por exemplo, daqui a pouco vai chegar o Thiago Silva, pessoa que eu gosto e um jogador que eu sou fã. Mas ele tem 41, cara. Tem 41, o Felipe Melo tem 40, o Fábio tem 43, o Marcelo tem 35, cara. Como é que você vai montar um time assim? Aí no meio campo você já tem o Ganso, que é um cara que não é tão veterano, né? O Ganso tem 34, mas ele se comporta como um, né? Aliás, pra mim, o Renato Augusto seria titular desse time. O Renato Augusto joga muito e hoje, quando ele entra, ele dá uma cara diferente pro Fluminense. Mas, não sabe, não... E aí, durante o jogo, até falei uma coisa aqui que até peço desculpas pro Maref, porque essa é a seara dele. Na verdade, eu queria falar do Diniz. O Diniz, ele pipoca pra esses caras, meu. Ele pipoca, porque o Felipe Melo, cara que também eu gosto, meu, que tem uma carreira que não precisa falar, mas ele tá cansado, meu. Felipe Melo na marcação não se justifica, né? Porque ele não tem mais condição de correr atrás da molecada. E quando ele tá com a bola, ele tem entregue a paçoca com alguma frequência. Hoje ele entregou uma, que ele ficou pedindo falta pro juiz, meu. Mas ele pipoca pro Ganso, ele pipoca pro Felipe, ele pipoca... O Marcelo é um cara que, assim, em vários momentos, quando ele tá bem, ele é acima da média. Mas ele pipoca pros caras, meu. Então, assim, não dá pra ver um Fluminense competitivo. E o Fluminense investiu esse ano, hein? O Fluminense trouxe uns caras que não são baratos. O Fluminense tem elenco, tanto que tem aí pelo menos uns 4 jogadores que são titulares. Você pode botar aí pelo menos mais um zagueiro, né? Porque tá fora o Marlon e o Thiago Santos. Mas você tem o Keno, você tem o André, você tem o Samuel Xavier. Essa história do Kennedy que ele trouxe, ele que confiou no Kennedy, o cara que ajudou muito na Libertadores e agora foi afastado de novo. Então, será que ele tá punindo o jogador, tá punindo o Fluminense? Então, acho que assim, cara, tá difícil. Eu respeito muito o Fernando Diniz, respeito muito as ideias dele, mas ele tem que ter uma adaptação. Na seleção foi péssimo, porque às vezes eu fico com a impressão que o Diniz quer ele ser o melhor jogador do time. E aí não dá. E aí fica difícil. Então, acho que o Fernando Diniz precisa rever. Ele falou que ia achar novas soluções pro time, mas para ele também. Às vezes um passinho para trás, né? Sabe? Pra depois dar 2 para frente, porque tem coisas que ficam difíceis. Por exemplo, o Marquinhos, que é muito bom jogador, que é um jogador caro, que é um jogador jovem, que tem mercado, que jogou na Inglaterra, que jogou na França. Pô, ele ficava preso ali na lateral direita. Sendo que ele tem um lateral para colocar, tem um cara de ofício, que é o Guga, inclusive. Então, assim, eu acho que ele precisa rever algumas coisas. Eu acho que ele precisa rever, porque senão, daqui a pouco, quem vai rever é o Fluminense.